Boa noite. A operação da Polícia Civil leva para a cadeia 7 agentes penitenciários que facilitavam a entrada de drogas e celulares para os detentos. A Associação dos Amigos da Praia de Camburi entrega ao Ministério Público relatório sobre o problema do minério na praia. Levantamento da OAB mostra a péssima qualidade da comida dos presídios. O governo do estado lança fundo de apoio ao desenvolvimento dos municípios. E ainda o exemplo de determinação de Gabriel, o adolescente que ficou tetraplégico em uma competição de jiu-jitsu. Segunda-feira, 16 de setembro de 2013. Guarani News Espírito Santo começa agora. Com os prefeitos com a corda no pescoço por causa da queda de receitas, o governo do estado lançou hoje o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. Esse fundo vai agilizar a liberação de dinheiro para investimento nos municípios, diminuindo assim a burocracia. O Fundo Cidades foi lançado na manhã de hoje. A solenidade no Palácio Anchieta contou com a presença de parlamentares e prefeitos capixabas. O fundo do governo do estado vai levar novos investimentos para os 78 municípios capixabas. Nós estamos aportando já 200 milhões de reais para o atendimento ao Fundo Cidades este ano e o ano que vem. Este ano é a fase de apresentação dos planos de trabalho, então são inicialmente 200 milhões de reais que já estarão à disposição dos municípios dentro do critério de 50% será definido de acordo com a população e 50% de acordo com a receita per capita, inversamente a receita per capita. Quem recebe mais, ganha menos, né? Per capita, para que a gente possa fazer justiça no estado do Espírito Santo. O fundo de 200 milhões de reais vem no momento quando os municípios estão sofrendo a queda na arrecadação por causa da perda do ICMS e do Fundap. Mas o recurso do fundo só poderá ser aplicado em novos investimentos para o município. Não poderá ser usado, por exemplo, para custear despesas da prefeitura, como o pagamento de funcionários. Em sua fala, o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo comentou a dificuldade de administrar as finanças com a perda da receita em 2013. A gente está muito feliz com mais essa conquista. Nós sabemos que os prefeitos hoje têm um duplo desafio, que é administrar com a diminuição de receita, mas ao mesmo tempo também modernizar o máximo possível as nossas gestões, principalmente no que se refere à eficiência e à legalidade. O recurso do Fundo das Cidades começa a ser liberado em outubro. As prefeituras têm até março do ano que vem para enviar os planos de trabalho. Assim, o recurso vai ser liberado aos poucos. Apesar de ainda terem dificuldades de cobrir o custeio da administração, muitos prefeitos já sabem as áreas que vão ser beneficiadas em seus municípios. É importante o fundo, tudo que desburocratiza é importante. Nesse momento, então, acho que é fundamental. Mas há de se considerar que, no caso de Cachoeiro, por exemplo, eu vou utilizar o fundo para obras de infraestrutura urbana. Porque eu não posso ficar construindo escola, construindo unidade de saúde. Nosso problema hoje é o custeio. Então, não dá para construir unidade de saúde, escola, se eu não tenho como pagar servidor e pagar conta de água, luz e essas coisas. O fundo ele é para obras e investimentos. É uma luta antiga esse fundo, para que a gente tenha uma forma mais simplificada, sem tanta burocracia na aprovação dos convênios, que às vezes se arrastava por 6 meses, 1 ano. São Mateus ele é uma cidade histórica, ele tem muitos problemas. Nós vamos investir num projeto de saneamento básico, que é um projeto, um problema crítico que nós temos na nossa cidade. Nós queremos utilizar esse recurso, fundo a fundo, para nos ajudar na área da saúde, da educação e também no saneamento básico. O meu município, por exemplo, Nova Venécia, nós temos uma carência muito grande de infraestrutura de calçamento. Nós temos que avaliar primeiro a quantidade de recursos que nós vamos poder captar nesse novo sistema. Tá? Nós já temos diversos projetos protocolados no governo do estado e temos diversos planos de trabalho já prontos, principalmente na área de infraestrutura. Nós temos o problema lá de drenagem e certamente boa parte desses recursos, quando liberados, vão ser aplicados nessa área.
E só para reforçar, a regra usada para definir o valor do recurso para cada cidade será o número de habitantes do município e o inverso da receita total per capita. As cidades terão 6 meses para apresentar um plano de trabalho. O prazo começa a valer a partir do próximo dia 1º de outubro. Mas quem quiser saber o valor máximo que cada município poderá receber, é só acessar o nosso site www.simnoticias.com.br. Susto hoje cedo na Avenida Beira-Mar, em Vitória. O tanque de combustível se desprendeu de um caminhão e o óleo vazou em uma das pistas. Esse caminhão com placa de Cariacica vazou combustível na manhã desta segunda-feira. O óleo diesel derrapou em boa parte da pista. Foi preciso colocar pó de serra para conter o produto. O acidente foi por volta de 6h30 da manhã. O motorista vinha sentido Vila Velha para a Serra, quando de repente ouviu um barulho muito estranho. Resolveu parar e, para surpresa dele, o tanque de combustível soltou do caminhão. Na hora que eu percebi que os tanques soltou, eu já encostei. Mas aí o senhor levou um susto, o senhor viu que deu... Não me assustei muito não, que o barulho não foi tanto. O barulho não foi muito grande não. O suporte que segura o tanque de combustível estava apodrecido. Lataria em más condições de uso e alguns pneus carecas. O caminhão transportava andaimes. A carga também não estava segura. A gente fiscaliza, a gente tem fiscalizado. Só que esses veículos de grande porte, eles burlam até mesmo a fiscalização. Muitos deles rodam de madrugada, né? Tarde da noite. E a gente só, às vezes, consegue chegar a esse veículo quando realmente acontece a situação dessa aí. Está soltando parte do veículo e a gente vinha até o local para estar fazendo esse tipo de ocorrência. Metade da pista foi ocupada pelo caminhão. O trânsito ficou bem lento na região. E o problema desses caminhões antigos nós já mostramos aqui no Hora News, inclusive com a crítica do delegado de trânsito Fabiano Contarato, falando que falta fiscalização para esses veículos por parte do Detran. E esse caminhão aí é mais uma prova de que essa fiscalização deveria realmente acontecer e de forma rigorosa para garantir a segurança de quem está nas ruas. Em instantes, a Associação dos Amigos da Praia de Camburi faz relatório independente sobre a poluição provocada pelo minério da Vale. Nós voltamos já. A empresa organizadora do concurso da Polícia Militar no Espírito Santo divulgou hoje o gabarito das provas que foram realizadas neste domingo. O endereço para consulta é www.exatospr.com.br. A expectativa é de que o resultado final das provas saia no dia 23 de outubro. 46 mil pessoas disputam uma vaga na PM do estado. Um problema que se arrasta há 50 anos desde a construção do complexo de Tubarão pela Vale. O minério que trouxe o progresso deixou ao longo desse tempo marcas difíceis de apagar. E um novo relatório feito pela Associação dos Amigos da Praia de Camburi mostra que o problema ambiental está longe de ser resolvido. O pó preto que se acumula na Praia de Camburi e que muitos turistas confundem com areia monazítica nada mais é que minério de ferro. Seu Newton vende água de coco por aqui e sabe muito bem do que estamos falando. Seu Newton, os copos que o senhor usa para mostrar o preço da água de coco, como é que fica? A cada 3 dias eu tenho que trocar porque fica pretinho de pó de minério e assim gorduroso. O que não era aproveitado do minério que a Vale traz de Minas Gerais foi parar nas areias, no mar. A empresa já apresentou 2 propostas de recuperação: aterrar a área com maior concentração de minério ou dragar. Nada disso convenceu a Associação dos Amigos da Praia de Camburi. No último dia 10 de setembro, a Associação dos Amigos da Praia de Camburi entregou ao Ministério Público um relatório independente sobre o problema do minério aqui em Camburi. O objetivo é mostrar que as propostas oferecidas até agora pela Vale de pouco ajudariam ou até mesmo não resolveriam o problema da contaminação nessa região de Vitória.
O presidente da associação é enfático ao afirmar que a única solução apontada pelo relatório, que tem mais de 30 páginas e foi elaborado com a ajuda de pesquisadores da UFES, é a retirada total do minério e o depósito do que for recolhido bem longe da praia. O que nós queremos é que retire o minério e ela faça com ele o que ela quiser, através de dragagem, uma dragagem consciente, totalmente segura, prudente, para a população não ter perda. E que o minério fique bem longe daqui. Com certeza, muito longe daqui, longe da praia de Camburi. E classificou como crime ambiental as propostas da mineradora. O documento diz que, em hipótese alguma, pode ser aceita a possibilidade desses resíduos serem lançados no ambiente marinho, como proposto nos relatórios da Vale, por causa do alto risco de contaminação. O parecer que eles apresentaram um aterro de poluente químico. Isso é um absurdo. Eu teria vergonha de ser um profissional dessa área, tá? Aterrar. E pior, eu acho que eles não têm noção do que eles viram. Nós temos, como eu falei, nós temos um patrimônio ecológico ali. Recifes artificiais, recifes naturais, que nós vimos em determinadas marés do ano. Não é qualquer época do ano que a gente vê. O cara aterrar um patrimônio deles, isso é um crime. Uma pessoa dessa deveria ser presa. Esse outro representante da associação conta que a Vale já se responsabilizou pela contaminação da praia, mas ainda falta caminhar a passos mais largos para pôr fim ao impasse sobre o que fazer com o minério. Ela admite o problema, mas não foi assim voluntariamente, foi através da pressão dos ambientalistas, com provas técnicas de pessoas graduadas, pós-doutorado, que mostrou trabalhos que o minério de ferro, seja no passivo ambiental, seja jogado pela atmosfera, polui a flora e a fauna da nossa praia e também prejudica a saúde dos capixabas. A associação pede ainda mais transparência nos dados sobre a contaminação em Camburi e que os trabalhos sejam feitos em conjunto com a participação da comunidade. O trabalho tem que ser em parceria, que não é para a comunidade. Não interessa ouvir a Vale nem a APC. O importante é os dois juntos. Se unir as forças, com certeza o resultado vai agradar a todo mundo, principalmente a população. Em nota, a Vale disse que não recebeu nenhum questionamento dos órgãos ambientais sobre as propostas para recuperar a praia de Camburi. A mineradora disse ainda estar disponível para analisar e discutir detalhes dos estudos, com o objetivo de encontrar uma solução adequada para o problema. Confusão e bate-boca no centro da capital. Um homem foi detido por populares ao tentar roubar o celular de uma mulher. Esse homem aí de camisa verde foi furtar o celular de uma mulher. Tentativa frustrada. Na hora, várias pessoas viram e na fuga foi detido por populares. Quando viu nossa reportagem, se intimidou e tapou o rosto. Aí eu roubou um negócio da mulher celular ali, eu fui correr atrás dele lá do posto, ali embaixo. O cara desistiu, eu peguei ele. Houve confusão e bate-boca. Senta aí. Filma não, senhor. O senhor estava roubando a mulher? Não. O fato aconteceu antes das 8 horas da manhã no centro da capital. O rapaz ficou detido por alguns minutos. Os Estados Unidos viveram hoje mais um dia de terror. 13 pessoas foram mortas a tiros em uma base da Marinha em Washington. Sobre esse ataque, eu converso agora com o especialista em segurança, Marcos Duval. Marcos, boa noite. Boa noite. Você já esteve nos Estados Unidos várias vezes, inclusive participando de treinamentos com a SWAT, que seria a tropa de elite dos Estados Unidos. E como um país como aquele ainda sofre esse tipo de ataque? Então, o que está ocorrendo nos Estados Unidos hoje? Eles estão fazendo uma segurança total dos estrangeiros, possíveis terroristas, a entrar no seu país para poder cometer atentados. E a gente viu agora nos últimos anos que isso está acontecendo agora com terrorista caseiro, quer dizer, são os próprios americanos criando essa onda de terror. O que aconteceu hoje em Washington, com toda certeza, foi de americanos, possivelmente para a retaliação da possível invasão dos Estados Unidos na Síria. Um possível militar, alguém aposentado, alguém que já viveu uma guerra e sabe as consequências disso e planejou esse atentado, porque se fosse um estrangeiro com a ideia de criar um ato terrorista, ele estaria fazendo em algum local mais público, mais fácil acesso. Eu, inclusive, em dezembro, estive numa base
Naval Americana dando aula e o sistema de segurança é muito rigoroso para você entrar. Pois é, a gente questiona isso. Como é que uma pessoa entra armada dentro de uma base da Marinha? Por você ser um militar, com certeza você pode entrar armado com a sua arma própria, só que as fontes já estão dizendo que ele estava se passando por um outro militar com identidade falsa, mas por ser um militar, a linguagem é a mesma, os trejeitos são os mesmos, o conhecimento de armamento é o mesmo, então fica mais fácil você entrar nesse tipo de local. E você realmente criar uma sensação de insegurança em pleno Washington, dentro de uma base americana, isso realmente repercute no mundo inteiro e é o objetivo de todo terrorista. O terrorista ele não precisa ser aquele exatamente que tem uma bomba no corpo que explode. Qualquer pessoa que cria um terror, um pânico na região, é um terrorista, e é o que os Estados Unidos está passando agora exatamente sofrendo dos próprios americanos criando esse terror. Quer dizer, a falha na segurança é interna, né? Exatamente. Se preocuparam demais com as fronteiras, com a entrada dos estrangeiros, mas esqueceram de olhar para o próprio umbigo. Agora eles estão percebendo que o foco também de terrorismo vai começar também a surgir com frequência dentro do próprio Estados Unidos por americanos, e aí sim, com toda certeza, com todo investimento que o governo americano tem, vai começar a focar para esse tipo de atentado, e nós vamos ver, de acordo com o procedimento de hoje, quem são essas pessoas, quem foram esses americanos que realmente criaram esse ato terrorista agora lá. Só esse ano já foram 2 ataques, né? O primeiro na Maratona de Boston e agora mais um. Você acredita que o país vai voltar a ser mais rigoroso com a entrada de estrangeiros? Quando tem esse tipo de perfil, quer dizer, dos próprios americanos atentando contra os americanos, não acredito que não. Porque realmente já está muito rigoroso isso, essa entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também perde com isso, com o turismo, né? Então acredito que vai realmente voltar a focar mesmo para os americanos, para ex-militares, para as pessoas que estão voltando de guerra, ter um acompanhamento mais psicológico, vai voltar a ser discutida a questão do porte de arma, mas assim, isso vem de alguns anos, ex-militares que estiveram no Vietnã praticaram esse tipo de ato muitas vezes ao longo dos anos, porque também, são ex-militares de guerra, então vêm perturbados com vários comportamentos, com várias impressões de revolta, né, do que passaram na guerra. E então eu acredito que o que vai acontecer não vai fechar as fronteiras ainda mais para os estrangeiros, não. Vai realmente, o Serviço de Proteção dos Estados Unidos vai focar mesmo nos ex-militares, no cidadão americano que tem porte de arma, que tem conhecimento em arma e faz a utilização disso, seja até em situação de esporte. Marcos, obrigado pela sua presença mais uma vez no Hora News. Sempre à disposição, estarei aqui. Obrigada, boa noite. Bom, a seguir as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Nós voltamos já. Um projeto de lei prevê que todo motorista que dirigir alcoolizado tenha o nome publicado no Diário Oficial. E esse é o tema da nossa enquete da semana. Você concorda que o motorista que dirigir alcoolizado tenha o seu nome publicado no Diário Oficial? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br. E o deputado estadual Hércules Silveira é o autor desse projeto de lei. E ele foi o entrevistado de hoje do programa Segurança Máxima com Leonesse Barros. Nós precisamos fazer toda a pressão no sentido de divulgar essas pessoas que são verdadeiros criminosos, que bebe, pega o carro e vai matar os outros. Então isso é um absurdo. Na Assembleia, como a gente não pode mudar muito a lei, esse tipo de algumas leis que poderão mudar, elas são de competência da Câmara dos Deputados ou do Senado, nós vamos fazer o que nós podemos fazer aqui. A divulgação desses nomes, desses verdadeiros assassinos no Diário Oficial, nada mais, nada menos do que fazer uma pressão, mostrar à sociedade quem são esses criminosos que estão matando as nossas famílias. E o dia que o deputado federal ou o senador for lá no IML reconhecer o cadáver de um filho dele, de um irmão, de um pai, da mãe, que foi assassinado por um criminoso desse, alcoolizado, bêbado, dirigindo e matando as pessoas, ele vai mudar a sua postura em Brasília. Essas palavras eu tenho que render essas homenagens
ao delegado Fabiano Contarato, que tem ainda sido hoje incansável, é né, um missionário e ele é um baluarte nesse sentido. Nós temos feito muita coisa lá na Assembleia, inspirado pelo que ele vem lutando. Essa lista no Diário Oficial vai deixar o cidadão fichado, né? É um péssimo motorista incapaz de matar alguém porque tem mania de beber. Exatamente. Aí nós precisamos mostrar para a sociedade quem são esses criminosos. Você quer beber, ninguém está proibido de beber ou usar outra droga psicoativa, mas, na verdade, a pessoa pode tomar um remédio e fica drogado pelo remédio, ele não pode dirigir também. Nós precisamos dessa lista para inibir esses criminosos. Assim como essa questão do teste de alcoolemia no sangue, que também é uma indicação nossa. Porque tem também o caso do motorista que está tudo certinho e tal, e de repente um pedestre é acidentado. Vai ver, pode estar alcoolizado também. Na verdade... Tem o projeto prevê alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade esse projeto é outra indicação nossa. O que é? A pessoa chegou no pronto-socorro, ele chegou com vítima de acidente, ele tem que ser colhido o sangue e mandar para o IML fazer o teste de alcoolemia. E o IML guarda esse material. Se o juiz precisar dessa prova para instruir um processo, o juiz poderá requerer, porque muitas vezes o motorista não está alcoolizado. Certinho, né? Todo certinho. Aí um alcoolizado um bêbado, entra na frente dele, muitas vezes até fora da faixa, ele atropela esse cidadão e ele é penalizado. Então, na verdade... Isso também é uma defesa do cidadão. É uma defesa, nós queremos defender o direito. Ele está tudo certinho, conforme você disse. Está dirigindo na mão, a velocidade compatível com o trecho que ele está dirigindo. De repente, entra um maluco bêbado na frente dele, ele atropela, ou mata, ou machuca, ou acidenta essa pessoa, e acaba ele sendo penalizado por uma coisa que, na verdade, ele não tem culpa. E agora vamos a Cachoeiro de Itapemirim com as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon Barros. Boa noite, Adriana Marques. Nós vamos contar agora uma história de descaso com dinheiro público. Computadores prontos para serem usados continuam nas caixas devido à burocracia. Confira na reportagem. Neste endereço ficam os computadores do projeto de inclusão digital. Sem verba, os jovens carentes não têm acesso à internet, aos estudos e se tornam alvo fácil da criminalidade. As associações de moradores não têm condições de bancar a estrutura. Enquanto isso, os equipamentos vão se deteriorando. Mais de R$115 mil foram investidos e até agora nada foi utilizado. Uma situação lamentável que poderia estar levando informação aos jovens aqui do bairro Gilson Carone. Do nosso lado, o vice-presidente da Associação de Moradores, que vai nos contar a necessidade aqui do bairro. Primeiramente, há quanto tempo vocês estão com esses computadores parados aqui no bairro Gilson Carone? Tem uma faixa de 4 anos, mais ou menos, né? Que a gente está lutando, batalhando para ver se consegue instalar, mas a gente esbarra em várias burocracias, né? E acaba voltando na estaca zero. Quer dizer, hoje em dia poderia estar atendendo aí cerca de 15 pessoas, 15 jovens por turma, é isso? É mais ou menos isso, porque são 11 computadores, né? E tá parado, nós já pagamos vários aluguéis e volta tudo ao mesmo local de novo, né? A estaca zero novamente. Quer dizer, hoje em dia a Associação de Moradores não tem como marcar com esse telecentro, né? Não tem, porque nós não temos lucro nenhum, né? Nós temos gasto, que é água, luz, né? Mas fora disso não entra nada. Bom, está devidamente guardado, tudo lacrado, aqui em uma casa do bairro Gilson Carone. Qual o apelo que você faz para as autoridades, iniciativa privada, para poder entrar com vocês nesse projeto e levar esse benefício para os jovens? Bom, o apelo que eu faço é porque é o seguinte, nós temos esses computadores, nós temos uma juventude que está se perdendo, né? E esses computadores eu acredito que não ia acabar, mas ia amenizar bastante a situação do jeito que está aqui, né? E ele está parado, eu peço assim, qualquer uma pessoa que puder ajudar é de bom grado, né? A gente recebe de bom coração, porque está parado já há bastante tempo. Além dos cerca de 40 jovens que poderiam ser atendidos por dia, outros serviços, como pesquisas para trabalhos escolares, atendimento à comunidade, também para documentos, boletins de ocorrência online e CPFs para idosos, declaração de imposto de renda, entre outros, deixam de ser feitos.
Uma das principais preocupações da Associação de Moradores do bairro Gilson Carone é a segurança dos equipamentos. Eles estão guardados em um local sigiloso até serem liberados. Moradores de um assentamento discutem dívidas com a Conab. Durante a reunião, o representante do Conselho Nacional de Abastecimento expôs a atual situação em relação às dívidas oriundas de acordos firmados com objetivos de impulsionar a agricultura familiar na localidade de Nova Safra. Durante a cobrança, em que a quitação poderá ser feita no prazo de 1 ano, o clima ficou tenso. Isso porque, sem o resultado esperado, a grande maioria ficou sem condições de cumprir os compromissos. Já Maria Benedita até que tentou, mas de nada adiantou. Na época eu fui lá em Vitória, pedi o valor da minha dívida, seria de R$3.000. E eu andei em vários bancos aqui na região e ninguém quis receber o dinheiro. E então agora a gente está sendo obrigada a aceitar essa proposta de pagar em frutas, em produção do que a gente tiver. Em meio a tanta polêmica, apenas uma decisão foi repassada, sem previsão de mudança. Não tem perdão, porque já houve a renegociação. Houve lá atrás, era 2.500, veio para 1.250 e muitos não pagaram. Tá? Então, com isso, voltou o valor de novo e corrigido. Agora, nós estamos trazendo a oportunidade. Agora, se passaram 10 anos, não sei porquê, quem recebe uma terra tem que plantar. Esse é o objetivo da reforma agrária. Não adianta pegar uma terra, como alguns fizeram aqui, e passaram para outros e venderam. Não existe, foi irregularidade. E esses já foram embora. Agora, quem está na terra tem que produzir. Esse é o objetivo da reforma agrária e esse é o objetivo do governo federal, dar terra para quem produzir. Mesmo com juros e destruição parcial da plantação, sem direito a um novo empréstimo, o desafio por alguns foi aceito. A gente não tem outra alternativa, tem que aceitar, né? Com a negociação permitida apenas a cooperados e associados, os valores individuais, que podem chegar a R$6.000, geraram mais protestos. Para entender o porquê das discussões lá dentro, viemos aqui para o lado de fora. Isso porque vários casos estão sendo discutidos, dentre eles um apontado por vários assentados, que está relacionado a empréstimos já concedido para o plantio de mandioca, em que máquinas seriam enviadas aqui para a comunidade para o beneficiamento. Como os equipamentos não chegaram, todos ficaram no prejuízo. Sem acesso ao contrato, onde se verificaria quebra ou não do acordo, a máquina que seria entregue para reforçar a renda seria da competência de um outro órgão. Isso aí já é o INCRA que tem que se explicar o que aconteceu, tá? Os assentamentos é feito pelo INCRA. A Conab é na parte do abastecimento e comercialização de alimentação, da produção nacional. A Conab não entra nesse mérito. Com as renegociações dos primeiros moldes, inclusive contando com a parceria da Prefeitura de Itapemirim, para alguns produtores do assentamento, o que permanece é a dúvida. Confia hoje mais ninguém, porque veio o INCA, fez o primeiro projeto. Ninguém botou confiança para vocês pagar técnico particular ganhando 1.500 conto. Já se foi uma quebradeira. Outra coisa, o dinheiro não veio na mão da gente para a gente empregar, que a gente tinha boa vontade para botar para render. As mercadorias que a gente recebeu sobre o valor do projeto, se fosse vender amanhã, não fazia a metade do dinheiro que foi. De acordo com o superintendente da Conab no Espírito Santo, as dúvidas levantadas pelas famílias servirão para esclarecer procedimentos para a solução dos problemas. Bom, estas foram as notícias de hoje aqui do sul do estado. Voltamos aos estúdios da Record News em Vitória com Adriana Marques. De Cachoeiro de Itapemirim, Ramon Barros. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite e até amanhã. E mais notícias no próximo bloco. A gente volta já.
Ficou pronta a restauração da fachada da histórica Igreja do Rosário, localizada no centro de Vitória. O projeto de restauração foi executado por 8 jovens capixabas capacitados pelo Instituto Goya. São 111 degraus que guardam um pedacinho da história da capital capixaba. Só as palmeiras imperiais, presentes do rei Dom Pedro II, têm mais de 140 anos. No altar, a imagem de Nossa Senhora com o objeto que batizou a construção. Era com rosários que os negros eram catequizados. Negros que ergueram essa igreja em 1795, para que tivessem uma religião reconhecida, para que, quando mortos, não fossem enterrados como indigentes. Daqui da frente dá para ver que a igreja fica mais afastada do antigo centro da cidade, mais longe do centro religioso. Lá onde estão aquelas palmeiras, fica a Praça Costa Pereira, onde antes havia uma prainha, uma vila de pescadores. Hoje o entorno é tomado por muitos prédios. Mais escondida é a que menos recebe visitas, mas é uma das poucas que ainda mantém vivas as lembranças do período colonial. A restauração busca resgatar, restaurar, preservar, conservar o máximo possível e ao mesmo tempo trazer uma técnica que seja compatível com aquela preservada original. Qual foi o trabalho realizado aqui? A gente fez a restauração das fachadas externas da igreja, que compreenderam essa recomposição de reboco, retirada de elementos vegetativos, de vegetais que já estavam nascendo ali, atrapalhando e degradando esse reboco e essa alvenaria. A gente tem a pintura à base de cal, essa argamassa pesquisada para usar uma cal de boa qualidade, compatível com essa cal original, enfim. Então houve um processo todo de estudo e de aplicação dessa técnica original nessas fachadas externas da igreja. A Igreja do Rosário é a mais antiga deste período, ainda de pé em Vitória. Foi tombada como patrimônio histórico nacional, mas desde 1996 não passava por uma boa reforma. A igreja, que sofria com infiltrações, estava perdendo o reboco, teve a fachada restaurada. Um trabalho realizado pelo Instituto Goya, reconhecido nacionalmente. Um investimento de R$ 120 mil da iniciativa privada, com a participação de jovens de baixa renda devidamente capacitados. Os nossos jovens, na verdade, ex-alunos da Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios, eles são os nossos restauradores. Eles são formados pela escola para atuarem com restauração e a gente teve a mão de obra de 8 funcionários nossos aqui, sendo que um deles, o nosso encarregado, está com a gente há 10 anos, fez parte da primeira turma do projeto. O projeto traz uma união entre patrimônio cultural e cidadania, resgate de cidadania, valorização dessa cultura local, uma transformação social que é percebida por todo mundo, né? Então, não é só aprender a técnica, é aprender a se recuperar, a se restaurar, a se refazer como pessoa também. Mas lá dentro ainda há muito o que ser feito. Os altares de São Benedito, Santo Negro, de Nossa Senhora da Assunção e da Imaculada Conceição precisam de restauro. Assim como o chão, que está descascando. São sinais de que o patrimônio histórico capixaba não está recebendo a merecida atenção. Eu acho que falta uma educação patrimonial mais presente, assim, um processo de educação patrimonial mais forte no estado e na cidade. As coisas começam a melhorar, acho que as pessoas começam a ter uma outra relação com os prédios a partir do momento que são preservados e restaurados, porque... O projeto de restauração da fachada da Igreja do Rosário foi patrocinado pela Arcelor. Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão de 7 agentes penitenciários. Eles são acusados de facilitar a entrada de drogas e celulares no Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Todos trabalhavam há mais de 2 anos no CDP de Marataízes. São acusados até mesmo de facilitar fugas. 8 foram presos na manhã de hoje, 6 no trabalho e 2 em Itapemirim. Na casa de Wesley foram encontradas munições de armas que ele não tem permissão para usar, até mesmo de fuzil. 2 agentes penitenciários estão foragidos. As prisões aconteceram após 1 ano e meio de investigações. De acordo com a polícia, celulares, drogas entravam no Centro de Detenção Provisória de Marataízes e iam parar nas mãos dos presos, que confessaram ter recebido ajuda de agentes penitenciários. Segundo as investigações, eles acabaram se corrompendo, esses agentes. Eles facilitavam a entrada de drogas, facilitavam a entrada de celulares, principalmente, né? Os presos eram praticamente até extorquidos, porque o celular, ele custa aqui fora
principalmente aqueles modelos, em torno de R$200, R$250, e eles entravam lá a preços que variavam de R$1.500 a R$5.000. Isso dependendo de quanto chip e dependendo, inclusive, de quantas baterias. Certamente, eles são assediados pelos preços e são também assediados por parceiros que visitam e por familiares. E tudo isso facilita. Obviamente, se o cidadão não tiver princípios éticos e princípios morais, ele acaba se corrompendo. Os agentes penitenciários estão presos em Xuri, presídio que fica em Vila Velha. Uma denúncia da OAB Capixaba ao Ministério Público do Espírito Santo levou à abertura de inquérito para investigar a qualidade da comida servida às presas do Centro de Detenção Provisória Feminino de Viana. Sobre esse assunto, eu converso agora com Cássio Moraes, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Cássio, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Adriana. Como é que vocês elaboraram esse relatório que foi entregue ao Ministério Público? Olha, o relatório ele foi elaborado a partir de uma vistoria realizada em março desse ano. De fato, não é algo de agora. O relatório ele foi elaborado cerca de uma semana depois e encaminhado ao Ministério Público, Tribunal de Justiça, a própria Sejus, isso em março. A instituição Ministério Público já tem conhecimento disso desde o início do ano. A diferença agora é que a 26ª Promotoria de Justiça Civil de Vitória tomou conhecimento e, como tem atribuição de verificar contratos da administração, abriu um inquérito civil para averiguação dessas questões. E qual é a qualidade da comida? Olha, a qualidade não precisa ser uma comida de 5 estrelas, mas devia ser minimamente possível de ser ingerida por seres humanos. Nós juntamos aos documentos que nós enviamos ao Ministério Público, inclusive laudos da Vigilância Sanitária, dizendo e atestando que as comidas eram impróprias para consumo humano. Parece que as presas relataram encontrar plástico, vidro no meio da comida. Vocês conseguiram comprovar isso? Não, na verdade essa questão das comidas já é algo debatido há muito tempo aqui no Espírito Santo e a militância em direitos humanos já tem informações nesse sentido há diversos anos. O trunfo dessa vistoria foi que nós conseguimos dar o flagrante, digamos assim, de estar naquele momento em que a comida chegou de fato estragada e fedendo demais ao presídio. Essa questão dos vidros não foi verificada nessa vistoria, mas já é uma informação que nós recebemos há algum tempo de vidro, plástico, resto de papel. Isso não é notícia nova. Cássio, nós ouvimos o secretário de Justiça, o Sérgio Alves, sobre essa questão da comida e eu gostaria de convidar você a assistir comigo essa entrevista. O nosso sistema prisional, principalmente com relação à alimentação, passou por uma reformulação, nós fizemos novos contratos e nós temos até uma boa notícia com relação ao sistema prisional e ao cumprimento de pena feminino. O Espírito Santo passou a ser referência no tratamento penal ao público feminino. Então, toda a conduta e toda a política do sistema prisional das mulheres presas será hoje, a nível nacional, conduzida pelo Estado do Espírito Santo. Então, no passado tínhamos comidas de má qualidade? Sim. Hoje não. Hoje as comidas, toda a alimentação servida no sistema prisional está passando por uma seleta e rigoroso apuração de quais as empresas irão servir. Nós estamos instalando cozinhas nas unidades prisionais. Então, não só naquela unidade feminina, mas também nas masculinas, estão passando por uma reformulação completa. E de forma que a qualidade da alimentação seja a melhor possível. É importante informar a sociedade que nós servimos por dia cerca de 60 mil refeições dentro do sistema prisional. Certamente, nesse volume tão grande, pode chegar um feijão que chega frio, ou uma comida que chega não na temperatura ideal, mas pela decorrência desse volume de alimentação, 60 mil refeições servidas diariamente, mas nós estamos zelando para isso e por isso estamos instalando dentro das unidades prisionais cozinhas, contando inclusive com a mão de obra dos presos. Toda a comida que não chega de maneira adequada, ela é submetida à apuração pelo LACEN, que é o Laboratório Central, que ele emite um laudo e a partir de então nós podemos comprovar se aquele alimento está ou não impróprio para o consumo. Muitas vezes há a reclamação de que aquela comida não está bem feita, mas na verdade estragadas são raras vezes em que são identificados que as comidas estão em condições impróprias para o consumo. Foi essa a realidade mesmo que vocês perceberam? Olha, nós recebemos informações mais atualizadas de que de fato existe um processo de reformulação da alimentação nos presídios e de fato
o ideal é que os próprios presos possam fazer as suas comidas, o que pode gerar também remissão e tempo de serviço para eles, que vai diminuir a pena e acabar com o ócio que eles passam lá dentro da penitenciária. Mas a realidade é que nós conseguimos constatar naquele dia que a comida estava de fato fedendo bastante e as presas nos informaram que essa é uma realidade frequente, acontece diversas vezes, acontecia pelo menos na época da vistoria, e o que nos foi informado é de que quando isso acontecia, a orientação que elas recebiam era comer a parte que não fede da comida e a outra jogar fora. Pois é, e aí é um problema de saúde mesmo, né? Porque vocês também ouviram relatos de que muitas presas passam mal por causa da comida. Isso nos foi relatado de fato, não só nessa vistoria, mas em outras vistorias ao longo de todo o sistema penitenciário. Vamos lembrar também que eu, pelo menos, não acredito em coincidências tão grandes, né? Nós não temos tempo e nem aparato e estrutura para verificarmos e fazermos vistorias em presídio toda semana. Então, vez ou outra, nós conseguimos disponibilidade de carro e membros da comissão para conseguirmos vistoriar os presídios. E nessa vez específica, foi a primeira vez que nós vistoriamos esse presídio, nós constatamos esse flagrante de comida estragada. Eu não acho que seja uma questão tão rara assim acontecendo no sistema penitenciário. Cássio, o que vocês esperam desse inquérito? Olha, o inquérito civil começou agora pela, como eu disse, 26ª Promotoria de Justiça Civil de Vitória. Ele tem como objetivo apurar essas informações e, eventualmente, rever ou não esses contratos, entrar com uma ação civil pública ou fazer um termo de ajustamento de conduta com essa empresa específica, mas essa empresa específica é a que fornece para esse presídio que nós vistoriamos, que gerou este inquérito civil. Mas nós recebemos denúncias de comida estragada de outras empresas também que fazem essa alimentação para o sistema penitenciário capixaba. Cássio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Bom, e você vai ver no próximo bloco a história de determinação do Gabriel, o adolescente que perdeu os movimentos depois de uma luta no Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu. A gente volta já. Acontece no próximo domingo o primeiro desafio Bola na Areia de Altinha. A disputa é uma realização da Record News Espírito Santo. O campeonato feminino e masculino é inédito no estado. O desafio vai acontecer entre atletas do Rio de Janeiro e aqui do Espírito Santo. O campeonato começa às 9 da manhã e nós vamos transmitir flashes ao vivo, direto da praia de Camburi, mostrando tudo o que acontece durante o desafio. Você não pode perder. E agora vamos falar de futebol. Os destaques são os gols do final de semana do Campeonato Brasileiro. Assunto para o nosso comentarista esportivo, Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa segunda a todos. Cruzeiro mais líder que nunca. Cruzeiro mais líder que nunca. Essa foi a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma rodada que consolidou ainda mais a liderança do Cruzeiro. Uma rodada em que o Fluminense também venceu. E aí a gente põe um ponto, porque Fluminense e Cruzeiro a gente pode destacar como os times que venceram em casa. Santos, Grêmio, Corinthians e Vasco da Gama jogaram em casa e perderam suas partidas. O Cruzeiro, Adriana, com essa vitória foi a 46 pontos. Nós temos alguns dos gols da rodada, vamos acompanhar? Vamos ver. Vamos lá. Sábado, o líder Cruzeiro derrotou o Atlético Paranaense no Mineirão com gol de Nilton. O Cruzeiro tem agora 46 pontos e o apoio da torcida entusiasmada com a bela campanha da equipe. No dia em que o Grêmio completou 110 anos, Fernandinho garantiu a vitória do Atlético Mineiro por 1-0 na Arena em Porto Alegre. Apesar da derrota, o time gaúcho é o terceiro na classificação. O Internacional foi a Santa Catarina, derrotou o Criciúma com gol de Otávio, está na 4ª colocação. No Barradão, o Vitória saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada contra o Lanterna Náutico, 2-1 para a equipe baiana. O Coritiba recebeu o Bahia e tomou um sufoco do adversário, que abriu a vantagem de 2-0. A equipe da casa reagiu, conseguiu o empate. Destaque para Alex com esse golaço. Ele acertou a bicicleta aos 46 minutos do segundo tempo. Final, Coritiba 2, Bahia também 2.
Realmente um golaço. E a vitória do São Paulo sobre o Vasco da Gama tirou o São Paulo da zona de rebaixamento e empurrou o Vasco da Gama lá para baixo. E a Copa Espírito Santo? A Copa Espírito Santo, Adriana, a gente já tem os finalistas e esse ano a gente vai ter uma final no interior. O Cachoeiro, que venceu a Desportiva neste final de semana por 2-0, e o Rio Branco, que foi goleado pelo Real Noroeste neste final de semana. Desportivo e Rio Branco fora, vamos ter a final então com Cachoeiro e Real Noroeste, primeiro jogo sábado no Engenheiro Araripe e o grande jogo da final em Águia Branca no outro final de semana. Obrigada, Flávio. Boa noite. Bom início de semana. Boa noite. Bom, o drama do lutador Gabriel Diniz emocionou muita gente. Ele sofreu um golpe durante uma competição de jiu-jitsu e ficou tetraplégico. Eu fui a Guarapari conversar com ele e o maior sonho do Gabriel, sabe qual é? Voltar a lutar. Oi, tudo bem? Prazer. É assim, cercado pelo carinho da família, que Gabriel recebe a nossa equipe. O sorriso largo e o jeito de menino escondem um guerreiro. Gabriel perdeu os movimentos ao fraturar uma vértebra da coluna durante o Campeonato Capixaba de Jiu-Jitsu. As imagens do combate correram o mundo. Gabriel foi surpreendido por um golpe conhecido como bate-estaca. Dali em diante, nunca mais andou. Lembro perfeitamente de tudo e não... Acontece, infelizmente, acontece. Poderia acontecer com qualquer um ali, não só comigo por ter 15 anos, mas com um cara de 30, 50, que ali quebraria de qualquer um. Tem como não. Tem treinador aí que fala que não quebraria, faz vídeo com o ombro no chão, aí é moleza. Quero ver fazer igual na luta lá e pôr o pescoço à prova, isso que ninguém quer, né? E mesmo com tudo que você viveu, você continua defendendo ferrenhamente o esporte? Claro, é o que eu mais gosto. E é pelo jiu-jitsu que Gabriel quer se recuperar. O maior sonho, olha só qual é. Quero voltar. No começo eu não gostava muito, meu pai mandou eu ir lá na academia. Aí fui tomando gosto e tal, fui gostando. Aí tá assim agora. Sonho que deixa seu Sebastião e Dona Brisa com o coração apertado. Mas é a paixão pelo esporte que motiva Gabriel. E é a palavra de profissionais que dá esperança à família. Segundo o pai, a última visita do fisioterapeuta foi uma nova injeção de ânimo. Ele contou casos de outras pessoas que ele já ajudou, que um acidente mais ou menos igual ao do Gabriel já está andando. E ele mexeu no Gabriel, mostrou algumas coisas, umas técnicas que pode fazer e nós estamos com essa esperança. Fé em Deus que vai dar certo. O acidente do Gabriel aconteceu há 42 dias e de lá para cá, ele e a família têm muitos motivos para comemorar. Além de recuperar a sensibilidade das mãos e das pernas, do ombro para cima, Gabriel já consegue se movimentar. Uma vitória e tanto para quem ouviu dos médicos que casos como o dele geralmente são fatais. O próximo passo da reabilitação de Gabriel deve acontecer em Belo Horizonte. A nossa esperança é essa, que consiga essa vaga o mais rápido possível. Aqui no CREF está sendo bom, mas lá, de repente, tem alguma coisa que possa ajudar mais, um aparelho, uma técnica, pode ajudar mais. Nossa esperança é essa. O negócio é buscar tudo o que for possível para tentar a recuperação do Gabriel mais rápido. É isso que a gente pede a Deus. Ele nunca perder a esperança que vai dar certo. Enquanto a vaga não sai, Dona Brisa comemora cada pequena conquista do filho, cada gesto. Gabriel já era o xodó, agora é paparicado por todo mundo. A vida de toda a família gira em torno da recuperação do adolescente. Deus quiser, eu tenho toda a fé que vai recuperar todinho. E as mudanças para essa família depois do acidente não foram poucas. Gabriel vivia em Alegre, interior do estado, com os pais. Hoje mora na casa da avó, em Guarapari, para facilitar o tratamento. Hoje faz 42 dias que eu não vou para casa, saio numa sexta-feira de casa, tudo programado para fazer um churrasco depois. Aí volta assim, né? Mas o que me deixa mais preocupado é que a casa não é adaptada, então é bem difícil para lá, assim, desse jeito que eu tô. É uma casa de 2 andares. É, exatamente. Então não tem estrutura nenhuma para me receber lá. Então quem puder ajudar a adaptar a casa do Gabriel vai ser bem-vindo. É, muito bem-vindo.
Mas não são os obstáculos que vão fazer Gabriel desistir. E ele vai mesmo precisar de força, não só para enfrentar os futuros adversários, mas também para pagar o monte de promessas que a avó, Dona Leida, anda fazendo. Ah, tem bastante. Novenas a gente faz um, termina uma, começa a outra. E promessa tem uma opção. Tem promessa para pagar junto com ele, mas tem que estar junto. E como é que é o coração de vó? O coração de vó também diz que o Gabriel vai se recuperar. Oh, nunca perdi a esperança. Sempre eu olho para ele, vejo ele que vai andar, se Deus quiser. Coração de vó é igual de mãe, a mesma coisa. Mesma coisa, não tem diferença, você sente a mesma coisa. Bom, e quem quiser ajudar a família do Gabriel para adaptar a casa deles em Alegre, pode ligar para o telefone 28, é o DDD 9943 8812. 9943 8812. E para você, uma boa noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.